Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um dia de meditação da nossa Filoteia de São Francisco de Sales, meditando hoje o nosso 8º capítulo da primeira parte da Introdução à Vida Devota. O nome deste capítulo é Da Maneira de Fazer esta Segunda Purificação. Qual segunda purificação ele está falando? Ele está se referindo aí aos dois temas anteriores que nós meditamos, né? A primeira purificação era dos pecados mortais. A segunda purificação era dos afetos ao pecado. Então, aqui, para além de explicar o problema, né, e explicar o que é a segunda purificação, ele vai falar um pouquinho, vai nos dar uma instrução de um processo que nós vamos seguir fazendo nas próximas meditações, sobre como fazer esta purificação. Então, ele vai dizer primeiro, o primeiro meio para conseguir fazer essa segunda purificação é um conhecimento do grande mal que acarreta o pecado. Então, para além de você conhecer o que é e o que não é pecado, ele diz que precisamos compreender em profundidade o grande mal que o pecado acarreta nas nossas vidas. Por que que ele fala isso? Ele fala porque somente assim nós vamos produzir a contrição necessária para que nós nos arrependamos destes pecados e nós percamos este afeto pelos pecados. Então ele vai dizer assim, olha, a contrição, se é verdadeira, por pequena que seja, nos purifica o suficiente do pecado. Então ele fala, mesmo que você tenha uma contrição pequena, ela já nos purifica do pecado. Ou seja, você já pode, né, se for um pecado venial, pedir perdão e ser perdoado. Se for um pecado grave, e mesmo com uma contrição verdadeira, ainda que fosse pequena, você pode ir ao sacerdote e ser perdoado. Mas ele diz, né, que se essa contrição for grande e veemente, ela não só purifica do pecado, mas ela purifica também das afeições ao pecado. Então, veja bem, a profundidade, o tamanho, a intensidade dessa contrição que nós temos, ela define quão profundo essa graça do arrependimento, essa graça da contrição, ela age na nossa vida interior, na nossa vida devota. Então ele vai dizer assim, ó, ele vai contar uma história, né? O São Francisco de Sales, ele gosta de fazer umas analogias que é muito boa, que explica sempre para a gente, fala, um rancor ou uma ira leve faz-nos olhar com repugnância aqueles a quem aborrecemos e detestamos. Então pensa assim, você tem ali um ranço com alguém, né? Você não gosta de determinada pessoa. Hoje, na era das redes sociais, você não gosta de determinado influenciador. Então, você sente um rancorzinho, então assim, né? Sempre que ele aparece ali, você pula. Você, não quero ver. Eu não quero ver. Então, você simplesmente passa por ele. Então, imagina lá, tem aquele influenciador, aquele cara que você não gosta, né? Traduzindo essa analogia de São Francisco de Sales aqui para os tempos modernos. Sei lá, você não curte aquele cara lá porque ele vende certos produtos ou porque ele fala certas opiniões. Quando aparece para você, você pula, passa direto. Porque você não curte, você tem um ranço. Agora, se você tem aquele ranço profundo, não chega até a ser um ódio, assim, não suporta esse cara na hora que aparece, você comenta reclamando, você quer chutar para longe, você não quer perto de você tem repugnância, você não quer ter nenhum afeto por ele. Tá? Então ele vai falar assim, da mesma forma, né? Você não quer ter nenhuma lembrança dele, ele vai dizendo aqui, ó. Você não quer ter conversa de quem gosta dele. Então, tipo assim, não é assim? Quando você tem ranço de um influenciador, você não gosta nem dos seguidores dele. Você não quer ter qualquer lembrança dele. E ele vai dizer que é da mesma forma isso acontece com os afetos do pecado. Ele fala assim, se você tem uma contrição pequena, você simplesmente evita o pecado. Passa a tela do seu celular, né? Como eu falei. Mas se você tem realmente uma contrição forte, você não suporta as ocasiões, as consequências, os afetos do pecado.
Então, acho um exemplo muito clássico assim, né? Poxa, a gente gosta de humor, gosta de assistir um comediante. Eu, por exemplo, gosto. Mas às vezes você começa a assistir aquele comediante, vai fazendo algumas piadinhas que vão envolvendo alguns temas de religião, alguns temas de Deus, e ou algumas coisas muito maliciosas, né, que mexe aí com a questão da sexualidade e tal. E você vai assistindo, você dá uma risadinha, mas aí você, tipo, poxa, a contrição tá leve, você não compactua com aquilo, mas ainda você suporta ouvir aquilo, né? Mas se essa contrição tivesse verdadeira, provavelmente você mudaria, né? Porque, poxa, passou do ponto, eu não quero chegar perto desse pecado, eu não quero chegar perto. Tudo é um exemplo que encaixa um pouco com os meus gostos, né? Eu gosto de humor, então muitas vezes eu me questionei nisso daí, né? Até onde eu só passo por cima, até onde essa pessoa já passou, já... Até, assim, eu vejo quando eu realmente estou bem com Deus, né? Você não quer nem ouvir, o cara fez uma piada, falou um negócio de Jesus, você já muda na hora. Você já muda na hora. Então você não acaba não sendo condescendente quando a sua contrição é forte, é verdadeira. Quando a sua contrição está fraca, não está alimentada, você aceita, deixa ele passar essa piada, assim, é só uma piada, tal, e passa por cima. Tô dando aqui um exemplo para você entender, né, de como que esse afeto ao pecado se manifesta, né? Muitas vezes esse afeto é, cara, eu riria se eu não fosse religioso. Eu assistiria isso aqui, acharia muito bom se eu não fosse religioso. Né? Mas aquele que está com uma contrição verdadeira, ele vai falar, cara, não posso aceitar isso na minha vida, não entra, isso obedece. Então ele fala assim, é necessário então, Filoteia, minha cara Filoteia, afervorar quanto nos seja possível nossa contrição e arrependimento. Então ele fala assim, a gente precisa alimentar essa contrição. Então, a maneira de fazer essa purificação é alimentar a nossa contrição diante do pecado, nosso arrependimento diante do pecado. Ele vai falar, assim aconteceu com Maria Madalena, né? Porque após a sua conversão, perdeu o afeto, a culpa e aos prazeres que até então a cativavam. Vai falar assim, né, que Davi protestava que não só detestava o pecado, mas também todos os caminhos e as veredas que levam ao pecado. Então ele vai dizer que para chegar ao conhecimento e à contrição, nós precisamos meditar. E aí ele vai dizer, eu preparei, né, São Francisco de Sales, algumas meditações para vocês, né, para você, ó Filoteia, para que você as pratique de forma que elas, bem praticadas, arrancarão do teu coração, mediante a graça de Deus, o pecado e os principais afetos. Então agora o que nós vamos ter? Nós vamos ter 10 temas seguidos, que são 10 meditações. Então os próximos temas que nós vamos trabalhar vão ser um pouquinho diferentes, porque a gente vai ter um toque mais de meditação e de oração, para que você realmente medite. Então, eu vou tentar conduzir aqui de alguma forma o que ele escreveu aqui, para que você possa meditar e produzir no seu coração essa contrição. Tá? Então, ele vai dizer assim, olha, não faça várias meditações num dia só, ele já dá a dica. Ele fala, faça de manhã, se for possível, porque de manhã é o momento apropriado para as ações do Espírito. E aí você terá o dia todo para refletir sobre essas meditações. Tá? Então, até aqui, nós caminhamos muitas indefinições, né? Ele foi definindo alguns pontos e agora ele vai começar uma série de meditações, como se fosse um pequeno retiro que nós vamos fazer em 10 dias, né? Para que a gente medite e crie exatamente essa contrição e percamos a nossa afeição ao pecado. Tá? Então, eu aguardo você na meditação de amanhã e espero que você já venha com o coração preparado para que a gente tire esse momento para realmente meditar e adentrar naquilo que o Senhor tem para nós. E para isso pedimos a graça do Senhor pela intercessão da Virgem Maria e do seu esposo, amado São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.